Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. E como de costume, iniciamos a noite com a leitura de um texto. O texto da noite está no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, intitulado Ante a Lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, 2 Timóteo 2:7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. A explanação de hoje tem seu tema contido no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. A explanadora da noite é a nossa irmã Sueli Bilac, mas antes de passar a palavra a ela, convido a todos a serenar os pensamentos e fazermos a prece inicial. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de conhecimento, rogando ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que estejam conosco esta noite, envolvendo-nos, inspirando a explanadora da noite, a nossa irmã Sueli Bilac, e nos conduzindo ao bom aprendizado. Que assim seja. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa explanação sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje nós vamos ver em Instrução dos Espíritos, no item 12, sobre a mensagem de Adolfo, bispo de Argel. Foi enviada em Marmande, França, em 1862. Vamos começar falando um pouquinho sobre Antoine Louis Adolphe de Puch, o bispo de Argel. Ele nasceu em Bordeaux, na França, em 20 de maio de 1800 e desencarnou em 11 de julho de 1856. Ele foi o primeiro bispo de Argel de 1838 a 1846. Ele formou-se advogado antes de entrar para a igreja, onde foi ordenado sacerdote em 1825. Ele teve uma forte ação de caridade dentro da igreja. Até que o Papa Gregório XVI
o nomeou primeiro bispo de Argel em 1838. Suas atividades foram muito importantes para o desenvolvimento da igreja na Argélia, tendo contraído grandes dívidas durante o seu trabalho. Ele foi obrigado a deixar o país. Refugiou-se na Espanha e na Itália. Ele foi condecorado com a Cruz da Legião de Honra por serviços prestados durante a epidemia de cólera em 1835. E em dezembro de 1845, ele volta então para sua terra natal. O item 12, que é a mensagem que nos foi enviada pelo bispo de Argel, diz o seguinte: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhes quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício da opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigir em seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre, hoje, a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem,
eles se revoltam. Então, cheia medida, Deus os abate completamente. E tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto haja subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo, em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males. Um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te veem chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusarem da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Vamos refletir então sobre esta mensagem. Logo no comecinho, ela já nos diz que tudo o que fazemos é de nossa única responsabilidade. Que nós é que acumulamos erros e acertos em nossas vidas. E o resultado é de nossa responsabilidade também. E o motivo de tantos sofrimentos é porque não nos preocupamos em seguir os ensinamentos de Jesus. Por isso não podemos reclamar, porque os erros cometidos estão agora retornando em aflições. Se erramos, se agimos de forma incorreta, se fazemos mal a um semelhante, teremos o retorno mais cedo ou mais tarde. Assim como se agimos corretamente, ajudando, fazendo bem, teremos também um bom retorno para nossas vidas atuais e futuras. Ficamos o tempo todo reclamando e procurando culpar alguém ou alguma coisa pelos nossos problemas, mas a culpa é nossa, que não nos corrigimos. Muitas vezes até prejudicando o nosso próximo. Não se pode ser feliz sem a bondade entre nós e nossos irmãos. Mas a bondade não pode existir enquanto o orgulho fizer parte de nós. Temos que acabar com esse sentimento ruim se não queremos que nossas dores durem eternamente. Só existe um jeito de conseguirmos nos livrar do orgulho. E é o único que não vai falhar. Obedecer às leis do Cristo. Leis que insistimos em entender de forma errada, de acordo com as nossas necessidades. Isso porque preferimos as coisas que brilham aos olhos, que vêm fácil, do que seguir o que manda a razão, a consciência que temos do que é certo e errado. Preferimos, enquanto encarnados, os valores materiais, as riquezas que satisfazem a vida material. E desprezamos os valores verdadeiros, que são os espirituais. Damos mais valor aos que têm riquezas materiais, poder econômico, e desprezamos aos mais simples, mais pobres financeiramente. Se medimos o valor da pessoa por suas posses ou pelo seu poder, e a tratamos melhor do que aos outros, ela não vai ter interesse em se corrigir. Mas por que deixamos que as necessidades materiais superem o bom senso e a razão? Por que queremos ser maiores e melhores que nossos irmãos? É por todos esses erros de conduta
que a sociedade de hoje está sofrendo as consequências. Não podemos nos esquecer que essa situação em que vivemos é um sinal de nossa decadência moral. Pobres de nós, que nos deixamos corromper pelo orgulho e pelo egoísmo. Nosso Criador, em sua bondade e justiça, nos dá outra chance, e outra, e outra. Cabe a nós mudarmos nossa conduta. Nos esforcemos para nos livrar desses sentimentos ruins, para aprendermos a ser humildes e caridosos. São esses os sentimentos que, juntos, são com certeza o verdadeiro caminho para a felicidade eterna. Os amigos que já se encontram no mundo espiritual vêm, através de mensagens como esta que estamos estudando, nos alertar, nos mostrar o caminho mais seguro para a nossa elevação. Cabe a nós entendermos essas mensagens e colocarmos em prática, porque eles têm o conhecimento, a experiência que conseguiram durante sua caminhada. Vamos aproveitar essa oportunidade e a ajuda que eles estão nos dando. Obrigada. Agradecemos a nossa irmã Sueli Bilac pela explanação da noite e convido todos a mais uma vez serenar os pensamentos para fazermos a prece final. Rogando a Deus, Senhor e Criador de todas as coisas, a sua ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos, Senhor, que essas enfermidades nos permitem uma reflexão e uma oportunidade de refazimento espiritual, embora pelos caminhos da dor e do sofrimento. Mas suplicamos, Senhor, que estenda a sua mão misericordiosa sobre os que se encontram enfermos. Alivia, Senhor Deus, Pai de amor e bondade, as suas dores e dá-lhes consolo e esperança em vossos corações, para que, amparados pela fé, possam continuar o caminho de evolução que leva a Ti. Que a sua paz nos envolva e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.